O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 677. História paralela, 6. Como foi? Bem, há um problema. Um problema? O que poderia dar errado? Pelo alto-falante do telefone, a voz de Jin Yuhua ecoou com uma pergunta. O homem olhou de soslaio para Sang Jihan. Ele estava verificando se sabia chinês? No entanto, o que eles estão dizendo? Ela está perguntando o que poderia dar errado. Ah, tradução em tempo real no chat, haha. Vamos postar apenas as traduções para que Seong Jihan possa acompanhar. Na janela de bate-papo do BattleTube, a conversa já estava sendo traduzida em tempo real. Ela deveria estar morando sozinha com o tio, certo? Explique exatamente o que há de errado. Bem, o assassino hesitou e olhou. Seong Jihan começou a falar lentamente. Se não houver uma razão válida, ela não virá. Diga a ela que os subordinados do Rei da Espada estiveram aqui. O Rei da Espada. Por que o Rei da Espada enviaria repentinamente subordinados, que há muito abandonaram Yoon-sea? Ele se perguntou se Jin Yuhua acreditaria em tal história. Sim, diga a ela que eles acabaram de descobrir Lat Bloomer, no Japão. Ela vai entender. Quando Seong Jihan mencionou Lat Bloomer, eles descobriram isso. Seu tom ficou sério. Caso contrário, por que eles de repente se importariam com Yoon-sea, a quem deixaram sozinha para se defender sozinha? Foi mais convincente do que seu tio viciado em jogos despertando de repente e derrotando assassinos. Depois que o homem transmitiu cuidadosamente as palavras de Sang Jihan, Jin Yuhua respondeu. O que exatamente eles querem? Ele quer falar diretamente com o responsável. Dependendo dos termos, ele está disposto a fazer concessões. Concessões? Tudo bem, eu mesmo irei. Clique. A ligação terminou e cerca de 2 horas depois. Bater, bata, bata. Houve uma batida na porta da frente. Estou aqui. A voz de Jin Yuhua veio de fora. Quando Seong Jihan estendeu a mão em direção à porta. Ranger. A porta da frente se abriu sozinha. Pela abertura, um homem asiático corpulento entrou primeiro. TSC. Estalando a língua ao ver os homens subjugados por Seong Jihan, ele disse. Inventário. Ele abriu seu inventário e tirou um enorme escudo e uma clava. Postura defensiva. Zumbindo. A energia cinzenta emanou do escudo, formando uma barreira gigantesca. Não é uma habilidade defensiva ruim. A barreira afastou temporariamente a aura azul dispersa que Seong Jihan havia espalhado. É claro que, mesmo com um atributo azul de apenas 1, se ele concentrasse seu poder, ele poderia destruir aquele escudo em pedaços. Ainda assim, o fato de ter recuado provou que era uma habilidade decente. E então? Espere, não é Lee Han-soo? O que ele está fazendo lá? Ele é um jogador nacional de segunda linha da Coreia. Em resposta à barreira cinzenta formada pela postura defensiva, os telespectadores reconheceram a identidade do homem. Por que mais? Ele emigrou para a China? Por isso? Haha. Ah, ele fez? Sim, diz isso no wiki do IF. Nossa, o país está realmente decaindo? Todo mundo está fugindo. Haha. À medida que a Coreia mergulhava ainda mais no caos, com portais de masmorras aparecendo por toda parte, os jogadores começaram a sair em massa. O caso de Lee Han-soo foi apenas mais um talento promissor escapando. Preparativos concluídos. Ele inclinou a cabeça em um ângulo perfeito de 90 graus em sua postura defensiva. Que pena. Mesmo que Jin Yuhua ainda não tenha florescido totalmente. Se fosse uma época em que o seu dom, Lat Bloomer, tivesse amadurecido completamente sob o cuidado intensivo da China. Talvez. Mas agora ela era apenas filha de um oficial de alto escalão da tríade. Ver uma jogadora talentosa o suficiente para estar na seleção nacional se curvando tão profundamente diante dela. Enquanto Seong Jihan assistia isso acontecer. Tocar, tocar. Atrás da robusta barreira cinza, Jin Yuhua apareceu. De fato, muito reconfortante. Obrigado. Ela deu um tapinha nas costas de Lee Han-soo, apreciando. Ele também fala japonês, certo? Sim. Por favor, interprete para mim. Pergunte a ele quais condições ele deseja. Com confiança, Lee Han-soo enfrentou Seong Jihan e começou a falar. Você é um subordinado do Rei da Espada? A jovem deseja saber quais termos você procura. Seu japonês fluente fluía tão bem quanto o chinês. Impressionados com suas habilidades de interpretação quase profissionais, os telespectadores expressaram sua admiração. Nossa, ele fala bem japonês também? LOL. Fluente em coreano, chinês e japonês. Ele realmente estudou línguas extensivamente. Talvez ele tenha se preparado bem para emigrar. Nestes tempos desesperadores, com a Coreia em declínio e portais de masmorras aparecendo em todos os lugares, os jogadores estavam se preparando para se mudarem para o exterior. Lee Han-soo deve ter dominado línguas estrangeiras para se mudar para a China ou o Japão. Que previsão! Mas mesmo assim, Seong Jihan sorriu e ergueu o dedo indicador. Então, estalar. Uma faísca azul piscou brevemente. Clarão. Um raio azul saiu da ponta do dedo em um instante. Assustado, Lee Han-soo levantou apressadamente o escudo. Mas,
Chiar. O relâmpago azul perfurou a barreira e começou a desintegrar o escudo. O que? Antes que ele pudesse pronunciar outra palavra. Chiar. Ele foi apagado da existência. Ah. Jin Yuhua só conseguiu piscar, incrédulo. Lee Han-soo, um promissor guerreiro defensivo e jogador nacional de segunda linha da Coreia. Embora a Coreia estivesse em declínio, as suas capacidades eram suficientemente valiosas para rivalizar com os talentos da China. Quando ela veio para cá, achou que trazê-lo era um exagero. Uma faca usada para matar uma galinha. Ela nunca imaginou que estaria em perigo. Isso não pode estar acontecendo. O homem que tinha sido seu escudo confiável desapareceu sem deixar vestígios com um único raio azul. Não. Mesmo que o próprio rei da espada aparecesse, ele não seria capaz de apagar alguém de uma só vez. Ela estava sonhando? Jin Yuhua não conseguia aceitar a realidade diante dela. Como esperado, até Lee Han-soo é apagado com um único golpe. É titular da seleção nacional? É de se esperar, haha. Certo, ele redefiniu o mundo inteiro. Apagar um jogador não é nada. Enquanto os espectadores consideraram isso natural. Não importa o quão excelente Lee Han-soo fosse, ele não era nada comparado a Seong Ji-han. Mesmo com um atributo azul de apenas um, concentrar seu poder permitiu que ele apagasse os oponentes sem esforço. E então? Chiar. Enquanto Seong Ji-han espalhava sua energia mais uma vez. Ah. Eka. Os assassinos que ele poupou para atrair Jin Yuhua foram engolfados pela névoa azul e desapareceram completamente. Ao ver as pessoas sendo apagadas uma após a outra, o medo encheu os olhos de Jin Yuhua. Venha aqui. Quando Sang Ji-han acenou com o dedo. Uau! Seu corpo flutuou e pousou suavemente diante dele. E então? Você é tio de Won-sea? Ouvi dizer que você era viciado em jogos de azar. Reconhecendo o rosto de Sang Ji-han de perto, ela olhou para ele em estado de choque. Único parente remanescente de Won-sea, há rumores de que seu tio é viciado em jogos de azar. Quem poderia imaginar que ele acordaria repentinamente da noite para o dia com o poder de apagar um jogador nacional de uma só vez? Isso não faz sentido. Seu corpo tremia de medo. Suas reações são incrivelmente realistas. Seong Ji-han observou a resposta de Jin Yuhua. Até as pessoas que invadiram antes. Todos eles se comportaram como seres vivos reais. Então, a única diferença do mundo original é que as raças alienígenas não são implementadas. As raças alienígenas da Battle.net que apareceram como sombras. Fora isso, este mundo não era diferente da realidade. Na verdade, considerando as sensações que ele podia sentir aqui, não poderia sentir no mundo real. Pode-se dizer que este lugar parecia ainda mais vivo. Seong Ji-han de repente teve uma dúvida ao comparar o mundo original com este. Essas pessoas também veem as raças alienígenas como sombras? As raças alienígenas apareceram como sombras para ele. Ele se perguntou se as pessoas aqui os viam de forma semelhante. Eu deveria testar isso. Sushi. Ele mostrou a tela do telefone para o desmaiado Jin Yuhua. Foi exibida uma partida entre a equipe representativa da humanidade e raças alienígenas. Uma partida da Liga Espacial? Jin Yuhua olhou para Sang Ji-han com olhos perplexos. Depois de apagar 3 pessoas, por que ele de repente mostrou a ela uma partida da Liga Espacial? Mas sua confusão durou pouco. O que é isso? Por que os elfos são assim? Suas pupilas começaram a perder o foco. E então? Baque. Ela caiu no chão, inconsciente. O que aconteceu? Por que ela fechou? Seong Ji-han fez alguma coisa? Não. Acho que ele apenas mostrou o fósforo para ela. Ao vê-la perder a consciência assim que viu a tela do telefone, os telespectadores ficaram perplexos. Sushi. Seong Ji-han moveu o dedo, levantando Jin Yuhua caído. Ela ainda está respirando. Agora então. Estalar. Ele aplicou um leve estímulo elétrico em parte do corpo dela para acordá-la. Mas ela apenas se contraiu ligeiramente, sem mostrar sinais de recuperar a consciência. Como se sua alma tivesse deixado completamente seu corpo. Sua consciência desapareceu completamente. Tudo o que ele fez foi mostrar a ela as raças alienígenas. E de repente ela perdeu o controle. Então, só de assistir ao jogo eles perdem a consciência? Se podemos brincar neste mundo, tudo o que precisamos é de um telefone, haha. Mas eles não assistem aos jogos da Liga Espacial lá fora? A sociedade não entraria em colapso? Bem, como este é um mundo criado, alguns bugs são compreensíveis. Acho que terei que investigar isso mais tarde. Por enquanto, vamos prosseguir. Foto. Quando Sang Ji-han estalou os dedos. Chiar. Jin Yuhua foi envolto em energia azul e desapareceu. Assim como os homens antes. E imediatamente. Você concluiu a missão de sobrevivência. Uma mensagem clara da missão apareceu diante dele. O sistema o instruiu a sobreviver por uma semana. Mas com o desaparecimento de Jin Yuhua, a causa raiz que ameaçava ele e Won-sea, a missão parecia ter sido concluída mais cedo. Eu a deixei ir com muita facilidade. Ele sentiu que havia atormentado mais seus subordinados do que o próprio mentor.
lamentando ter dado a ela um final tão fácil, naquele momento. O concorrente do presente, Lat Bloomer, morreu. O navio de Yoon-sea está completo. Outra mensagem do sistema apareceu. Eternidade é totalmente absorvida por Yoon-sea. Rachaduras começam a se formar na concha da eternidade. Rachaduras estão se formando? Alarmado, Seong Ji-han entrou rapidamente na sala. Rachadura. Crack. A luz verde começou a quebrar. O GH. Ele ouviu o gemido de Yoon-sea. Seong Ji-han correu para a cabeceira dela. Arrepio. Suas pálpebras tremeram. Ela lentamente abriu os olhos. Tio. Ao ver Seong Ji-han, ela falou suavemente. Mas logo. Não, quem é você? Ela olhou para ele com uma voz afiada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.